Boa noite a todos. Eu sou Valéria, né? No Centro Espírita, o pessoal me chama de Val. A gente está aqui através do Facebook do Centro Espírita Paulo de Tarso, que é lá de Três Pontas, Minas Gerais, fazendo um estudo sobre mediunidade, né? Hoje nós vamos falar do tema do módulo 1 do livro Mediunidade, Estudo e Prática, que é da FEB, módulo 1, temas 4 e 5. Nós vamos abordar hoje. Para começar, eu gostaria de fazer uma oração, pedindo a espiritualidade superior, a Jesus, né, aos nossos anjos da guarda, que possam conduzir esse momento para todos nós, né? Conduzir as palavras, conduzir os aprendizados, conduzir a maneira de absorver tudo que vai ser colocado, que nós possamos estar em conjunto, reunidos no mesmo propósito, todos nós que estamos aqui assistindo, encarnados, desencarnados, nesse momento, que vão assistir depois também, que o propósito seja único, a nossa evolução, né? E a evolução através da lei do amor e da compreensão da mediunidade, que é algo inerente a todos os seres humanos. Gratidão, que assim é, que assim seja. Hoje eu estou aqui em Aracaju, na casa da minha prima, né, que eu considero minha irmã, e eu vim para cá para ver se eu consigo me desligar um pouquinho, né, relaxar um pouquinho, e eu estou aqui, então, né, diretamente de Aracaju, falando com vocês. Então, vamos iniciar o nosso estudo. O tema 4, ele vai falar sobre espírito, matéria e fluidos. Né? Então, é a explicação sobre exatamente isso daí. Espírito, matéria e fluidos. Vamos lá. A gente tem, né, a trindade, segundo o Espiritismo, segundo o Livro dos Espíritos, lá na questão 27, a trindade universal, espírito, Deus e matéria. É isso que a gente, daqui da Terra, consegue identificar como a trindade, certo? E aí a gente tem o que são os espíritos, né? Lá no Livro dos Espíritos, na questão 459, consta a informação de que os espíritos influem em nossos pensamentos, em nossos atos, muito mais do que imaginamos, pois frequentemente são eles que nos dirigem. Resulta daí a importância de se compreender adequadamente o assunto, sabendo quem são os espíritos, como agem e como estabelecer com eles uma relação elevada. Na questão 27 da mesma obra, Kardec anota que a criação divina abrange a existência de dois elementos gerais no universo, o espírito e a matéria. Assim, Deus, espírito e matéria, constituem um princípio de tudo que existe, a trindade universal. Importa considerar que a individualidade denominada espírito representa a humanização do princípio inteligente, que na codificação espírita recebe o nome de espírito. Já a matéria, nas inúmeras formas existentes no plano físico e no espiritual, tem origem no elemento primordial, denominado fluido cósmico, fluido universal, também conhecido como fluido primitivo ou elementar, e ainda matéria cósmica primitiva, como termo esse adotado em A Gênese. Em síntese, espírito é o mesmo que princípio inteligente do universo, que deu origem ao ser humano, ou espírito. Porque a inteligência é seu atributo essencial, enquanto o princípio material, presente no fluido universal, é o elemento formador de todos os tipos de matérias encontrados no universo. Então, é a partir daí que se inicia o estudo sobre, separadamente, o que é espírito, o que é matéria, o que é o fluido universal. Né? Então, os espíritos são a individualização do princípio inteligente, como corpos são a individualização do princípio material. Isso está lá no Livro dos Espíritos, na questão 79. Então, o espírito é a nossa essência, é quem nós somos, aquilo que nós realmente somos. Né? Existe uma diferença entre ser e estar, isso na própria língua portuguesa. Né? São dois verbos de ligação, verbos que indicam estados. Né? E o verbo ser indica um estado permanente.
o verbo estar indica um estado transitório. Então, dentro da perspectiva da própria língua, ser é permanente, estar é transitório. Então, nós somos espíritos, né? Nós somos essa essência divina, nós somos essa luz, né? Que está esperando para deixar irradiar. E nós estamos em um corpo físico, estamos dentro da matéria, estamos na Terra. Tudo isso são estados transitórios que vão passando, né? E a gente, enquanto essência, enquanto espírito, somos individuais, irrepetíveis, né? Criados simples e ignorantes, com prospecção à evolução. Isso é o que é. O que é o verbo ser. Então, nós somos isso, né? Deus lhe impõe a encarnação para chegar à perfeição. Mas, para alcançarem essa perfeição, tem de sofrer todas as vicissitudes da experiência corpórea. E tudo isso são escolhas que nós fazemos, né? Encarnar, reencarnar na Terra, nós escolhemos, né? A imposição da reencarnação é algo que realmente é importante, porque a gente precisa evoluir, né? Um espírito rebelde que se recusa a reencarnar, que se recusa a vir para a Terra, ele pode até perder a forma humana, né? Dentro da perspectiva, por exemplo, do umbral, porque ele precisa reencarnar para manter essa evolução. Mas, dependendo do nosso estágio evolutivo, a gente também pode escolher reencarnar num outro planeta, da mesma vibração que a Terra, ou se a gente tiver um pouquinho mais evoluído, uma vibração mais elevada do que a Terra, e os nossos corpos físicos eles vão se modificando de acordo com o planeta que a gente está reencarnando. Mas, por enquanto, a nossa etapa evolutiva nos conduz a reencarnar na Terra. E aí a gente vai trabalhando, né, dentro dessa questão da Terra e desse corpo físico que a gente tem, as nossas dificuldades, as nossas imperfeições, para poder ir trabalhando essas imperfeições e alcançar, então, a perfeição. Isso é o nosso maior, a nossa maior missão, caminhar em direção à perfeição. Essa é a missão que a gente precisa ter sempre em mente. Todas as outras missõezinhas, elas vão corroborar isso, a nossa evolução. Perispírito é o princípio intermediário, substância semimaterial que serve de primeiro envoltório ao espírito e une a alma ao corpo. Isso está lá no Livro dos Espíritos, em Allan Kardec. Mas a gente sabe, a gente tem consciência, a gente sabe muito, muito bem também que André Luiz já trabalhou essa questão dos corpos espirituais de uma maneira um pouco mais ampla, né? Ele mostrou para a gente que existe o corpo físico. Esse corpo físico é ligado ao perispírito pelo duplo etérico, e daí o perispírito é ligado ao espírito pelo corpo mental. Existem outras ideologias, né, outras crenças, que dividem o corpo em 7 corpos, outras dividem em 13 corpos, não importa, né? Não é certo ou errado, ninguém vai saber quem está certo ou quem está errado, se isso é assim ou se é assado. Eu acredito que quanto mais a gente vai se eterizando, quanto mais a gente vai evoluindo, menos necessidade do corpo físico a gente tem. Então, a gente vai descobrindo mais ramificações do nosso corpo. Isso eu acredito. Mas até onde André Luiz mostrou, nós temos 5 corpos, né? Então, quando a gente está encarnado, a gente tem o duplo etérico e também o corpo físico. Quando a gente desencarna, o duplo etérico e o corpo físico, como eles vêm do fluido cósmico universal da Terra, eles voltam para a Terra. E o perispírito, o corpo mental e o espírito é que vão, então, permanecer e continuar. E aquele ditado, né, aquele ensinamento do Cristo que diz que do pó você vieste, do pó você retornará, é exatamente isso, porque nós viemos do fluido cósmico universal do planeta em que a gente reencarna. E a gente volta para esse mesmo fluido cósmico universal. Nada que é da Terra a gente leva, o que é da Terra fica na Terra, né? A gente leva só o que a gente é, a nossa essência. Então, é isso, o nosso ser divino.
né, o nosso estado permanente, que é o espírito. Né? O perispírito também, né, enquanto a gente ainda estiver aqui na Terra ou em planetas com um nível de evolução parecido com o da Terra, o perispírito vai ter essa mesma aparência que ele tem hoje, né? Esse envoltório semimaterial que une a alma ao corpo, segundo aí o Livro dos Espíritos. Vamos para frente. Daí ele vai falando sobre a matéria. A matéria é o agente, o intermediário com o auxílio do qual e sobre o qual atua o espírito. Para que o espírito possa atuar ou agir, necessita da matéria, entendida como o instrumento de que este se serve, sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce sua ação. Com base nesse esclarecimento, Kardec conclui: deste ponto de vista, pode-se dizer que a matéria é o agente, o intermediário, com o auxílio do qual e sobre o qual atua o espírito. Toda matéria existente no universo, visível e invisível, tem origem no fluido cósmico ou matéria cósmica primitiva. Lá na Gênese, a gente tem a seguinte passagem: a matéria cósmica primitiva continha os elementos materiais, fluídicos e vitais de todos os universos que desdobram suas magnificências diante da eternidade. Ela é a mãe fecunda de todas as coisas, a primeira avó e, sobretudo, a eterna geratriz. O espírito André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, denomina o fluido cósmico universal de plasma divino, hausto do Criador, ou força nervosa de todo sábio, e completa: nesse elemento primordial vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres, como peixes no oceano. Então, tudo no universo é constituído do fluido cósmico universal. E cada planeta tem o seu próprio fluido cósmico, que dá origem à matéria daquele planeta. Mas todo o universo, toda a matéria existente no universo é constituída a partir do fluido cósmico universal, segundo André Luiz, né? Nesse livro. André Luiz, na obra referida, né, que é Evolução em Dois Mundos, pondera que, na essência, toda matéria é energia, tornada visível, e toda energia, originalmente, é força divina de que nos aprimoramos para interpor os nossos propósitos aos propósitos da criação. Então, assim, se tudo é energia, se o fluido cósmico universal é constituído de energia, de pura energia, se nós somos feitos desse fluido, nós somos energia. Então, tudo parte daquilo que é energia. Se a nossa energia está concentrada em nervosismos, em raiva, em rancor, em ódio, é essa vibração que a gente vai transpassar para todas as criaturas que vivem em torno de nós. Se a nossa energia está focada no amor, a gente vai quase flutuar na Terra, né? Porque a gente vai ser puro amor, assim como Jesus foi. Esse é o nosso objetivo, evolução, encontrar aquilo que é efetivamente amor, amor puro. Nós, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, eu sempre gosto de citar isso, né? O Evangelho fala: primeiro nós éramos instintos, já passamos dessa fase, depois sensações, estamos nessa fase, e depois sentimentos, buscamos alcançar essa fase. Nós não sabemos integralmente o que é o amor, nós tocamos no amor levemente, né? Tocamos levemente nele, sentimos aquilo com uma profundidade tão grande. Mas quando a gente estiver na plenitude do amor, a gente vai flutuar na Terra, né? Existem seres que flutuam na Terra. Então, é isso, a gente entrar em plenitude completa, buscando efetivamente o aprendizado dos sentimentos. É isso que nós precisamos buscar na Terra, aqui, encarnados, né? Se libertar de tudo que é material, de tudo que da importância que a gente dá a tudo que é material. É importante distinguir isso, porque enquanto nós estamos na Terra, nós precisamos de tudo que é material, né? Porque nós estamos aqui. Então, nós precisamos do nosso corpo físico saudável. Então, a gente precisa trabalhar para que ele seja saudável, para que a gente possa homenagear, para que a gente possa saudar, para que a gente possa agradecer a Terra, a espiritualidade, a Deus, por ter concedido a oportunidade desse corpo físico. Então, cuidar dele é um dever que nós temos.
Nós precisamos de tudo que é material que está ao nosso redor. Precisamos da nossa casa, precisamos dos alimentos enquanto nós estamos na Terra. Mas tudo sendo com a dosagem perfeita, aquilo que é necessário para nós, né? O que é além, a gente não precisa. Né? A gente também precisa do dinheiro, porque o dinheiro é a mola mestra que faz com que a gente consiga todas as coisas materiais da Terra. E se a gente ganha dinheiro com abundância, isso pode ser positivo se a gente tem a capacidade de olhar para o mundo e enxergar o bem maior. Né? Mas se a gente só enxerga a gente mesmo com um sentimento egóico, aí as coisas começam a ficar complexas. E aí essa é a nossa nosso grande desafio na Terra, conseguir separar isso, né? O que a gente realmente precisa, o que a gente realmente precisa ter enquanto estamos aqui, aquilo que a gente pode usufruir, porque a gente só usufrui, a gente na verdade não tem nada. O que a gente pode usufruir enquanto a gente está aqui de material e o quanto a gente não precisa se apegar a nada disso, né? A gente pode caminhar na Terra utilizando todos os instrumentos da Terra, mas também estando ligado à espiritualidade. É nisso que funcionam os nossos chakras, né? Nós temos os 7, a Terra, gente, faz com que a gente fique ligado à Terra. E isso é muito bom, porque a gente precisa disso. Aí você vai subindo os 7 chakras, o que está no topo da cabeça faz a ligação da gente com a espiritualidade. E essa conexão entre o que é a Terra e o que liga a gente à espiritualidade precisa estar bem, bem definida. Né? A gente não pode só trabalhar o chakra que liga a gente à espiritualidade, porque senão a gente não está cumprindo bem a nossa encarnação. Se a gente reencarnou na Terra, a gente precisa estar com os pés na Terra e precisa aproveitar de tudo que está aqui para a nossa evolução. Né? E também trabalhar a nossa espiritualidade. Então, é uma conexão que a gente precisa ter entre matéria, que é o que a gente tem aqui, e espírito, que é o que a gente é. Então, a gente está matéria e a gente é espírito. E agora a gente precisa dos dois, porque a gente precisa viver bem com os dois. Quando a gente vive bem com os dois, a gente está alcançando o caminho para a nossa evolução. Não adianta se deixar de lado, se deixar adoecer, ficar triste, né? Mergulhar em sofrimento. Nada disso vai fazer bem para o nosso corpo físico, nem para o nosso corpo emocional, né? E aí vai prejudicar o nosso perispírito também. Então, uma coisa vai levando a outra. É muito importante a gente valorizar o nosso todo enquanto estamos encarnados na Terra. Todos os nossos corpos espirituais. Então, é isso que ele vem falando. E ele fala assim, em A Gênese, Allan Kardec, assinalando a constituição intrínseca da matéria afirma. Entretanto, podemos estabelecer como princípio absoluto que todas as substâncias conhecidas e desconhecidas, por mais desiguais que pareçam, quer do ponto de vista de sua constituição íntima, quer sob o aspecto de sua ação, de suas ações recíprocas, não são, de fato, senão modos diversos sobre os quais a matéria se apresenta, variantes em que ela se transforma sob a direção das forças inúmeras que governam. Então, a gente precisa utilizar todas as energias nossas em prol do amor, em prol da busca pelo amor, para que a gente possa, então, ir eterizando essa matéria mais e mais e mais, para a gente chegar num patamar em que ela se transforme mesmo em algo etéreo, e a gente não precise mais reencarnar na Terra, a gente possa evoluir para um mundo mais leve, né? Quanto mais leve a gente tem o nosso perispírito, para mundos mais etéreos a gente vai. Quanto mais pesado é o nosso perispírito, mais a gente fica preso à Terra, né? Ou a planetas menos evoluídos. Na essência, toda a matéria é energia, tornada visível, isso está lá em Evolução em Dois Mundos, como a gente já viu. E aí, né, como ele fala, nesse item cocriação em plano menor, a gente é cocriador também. A gente cocria a nossa existência, a gente cocria as coisas que estão ao nosso redor. Vamos pensar nessa questão da cocriação da seguinte maneira. Você encontra um terreno cheio de mato, totalmente cheio de mato, descuidado, né, com as ervas daninhas crescendo. Aí o que você faz? Você tira todo aquele mato, pede licença, tira todo aquele mato e começa a arrumar esse terreno. Bota grama, planta uma árvore, planta uma flor bem bonita que você gosta, coloca um vaso de planta ali, coloca um banco para a gente sentar e visualizar essa paisagem que vai surgindo,
vai enfeitando esse lugar. Nós não cocriamos o lugar, nós não cocriamos esse jardim que antes estava abandonado e agora está repleto de flores, de árvores frutíferas. Cocriamos. Nós somos cocriadores e podemos fazer isso com tudo na nossa vida. A gente pode cocriar tudo. A gente pode cocriar o nosso dia. Se a gente acorda, tropeça e fala, nossa, meu dia vai ser uma coisa horrorosa hoje. E aí você está criando esse dia horroroso, está fazendo uma tela mental de um dia horroroso. Mas se você acorda, tropeça e fala assim, nossa, isso aí é um aviso para que eu fique mais atento às coisas que estão acontecendo comigo. Então eu vou ficar atento o meu dia inteiro, consciente do que eu sou o meu dia inteiro, para que isso não aconteça novamente, para que eu não tropece em nada novamente. Aí você está co-criando um dia cheio de atenção, cheio de consciência. Isso é muito importante. Então, é isso que ele fala sobre a questão matéria. E sobre os fluidos, né? Há um fluido etéreo que enche o espaço e penetra os corpos. Esse fluido é o éter, ou matéria cósmica primitiva, geradora do mundo e dos seres. Isso está lá em Allan Kardec, na Gênese, no capítulo 6, no item 10. Ele fala ainda, o fluido cósmico universal apresenta-se no universo sob dois estados distintos. Eterização, ou imponderabilidade, considerado o estado normal primitivo comum no plano espiritual. E materialização, ou ponderabilidade, que é, de certo modo, consecutivo ao primeiro e predomina no plano físico. Então, como eu falei, quanto mais a gente se eteriza, né, menos a gente vai precisando dessa matéria bruta. Então, por isso que quando a pessoa desencarna, para a gente ela fica invisível, né? Porque o perispírito ele já é mais etéreo que o corpo físico. Então, por mais que às vezes ela fique perto da gente, por mais que às vezes essa pessoa que desencarnou visite a gente, muitas vezes a gente não consegue ver, a gente não consegue ouvir, a gente não consegue nada, né? Porque ele está mais etéreo, ele está num patamar em que ele não tem mais esse corpo físico. Quando a gente está materializado, a gente consegue ver, né? O outro ali, porque é matéria que está na Terra. E essa matéria que está na Terra, o nosso olho humano consegue ver. Essa matéria etérea, nem todos os olhos humanos conseguem ver, a não ser aqueles que têm a mediunidade de visão, né? E, como eu disse para vocês, nenhuma mediunidade é melhor do que a outra, pior do que a outra. Todas elas são importantes. Nem todo mundo desenvolve todas. E algumas pessoas desenvolvem todas, né? Mas isso não tem diferença. Esse médium é melhor ou pior porque ele tem todas. Não. O importante é o quanto ele compreende essas funções e o quanto ele vai utilizar essas funções em prol do bem maior dele e do bem maior de todos que estão à volta dele. Então, esse era o tema 4, né? E que a gente tinha explicação sobre o que é espírito, matéria e fluidos. Então, vamos agora para o próximo, que é o tema 5. Esse ele vai explicar o perispírito e o princípio vital. Então, vamos lá. Como os espíritos se comunicam com os encarnados? Isso aí, né, é uma pergunta importante que a gente sempre faz, né? Como que eles se comunicam? De que maneira que eles se comunicam? A resposta a essa pergunta encontra-se na compreensão do perispírito, sua natureza, funções e propriedades. Então, lá no nosso livro, ele fala assim, como após a morte o corpo físico... Como após a morte do corpo físico, os espíritos vivem invisíveis entre nós, porque se encontram em outra dimensão da matéria. É natural que queiram se comunicar com os encarnados. Mas como é feita essa comunicação? A resposta a essa pergunta encontra-se na compreensão do perispírito, sua natureza, funções e propriedades. Allan Kardec afirma: numerosas observações e fatos irrecusáveis levaram-nos à conclusão de que há no homem encarnado 3 componentes. Primeiro, a alma, ou espírito, princípio inteligente no qual reside o senso moral. Segundo, o corpo, envoltório material e grosseiro, que reveste temporariamente a alma para o cumprimento de certos desígnios providenciais.
Terceiro, o perispírito, envoltório fluídico semimaterial, que serve de ligação entre a alma e o corpo. Então, é assim que o Allan Kardec tinha falado sobre a questão aí, né, dos nossos corpos. O princípio inteligente, no qual reside o senso moral, a alma e o espírito, o corpo, o envoltório material, que reveste a alma, e o perispírito, envoltório fluídico semimaterial, ligação entre a alma e o corpo. O perispírito, então, sendo o perispírito elo de ligação é uma redundância, né? Então, elo entre o espírito e o corpo material é tirado do meio ambiente do fluido universal. A natureza semimaterial do perispírito permite ao espírito, então, poder elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde queira. Poder-se dizer que é a quintessência da matéria. É o princípio da vida orgânica, mas não da vida intelectual, pois esta reside no espírito. E, além disso, o agente das sensações exteriores. Então, no Livro dos Espíritos, consta que a natureza vaporosa semimaterial do perispírito permite ao espírito poder de elevar-se na atmosfera e transportar-se onde queira. Mas, sendo o perispírito o elo entre o espírito e o corpo material, ele é tirado do meio ambiente, do universo, do fluido universal. Poder-se dizer que é a quintessência da matéria. É o princípio da vida orgânica, mas não da vida intelectual, pois esta reside no espírito, e, além disso, o agente das sensações exteriores. O perispírito reflete o grau de evolução moral e intelectual de cada indivíduo, ainda que em sua constituição os elementos básicos sejam retirados do mundo onde o espírito vive, encarnado ou desencarnado. Então, foi aquilo que a gente falou no início. Quando a gente vai reencarnar num planeta, o nosso princípio básico, o princípio do corpo físico que nós temos, é retirado do planeta que nós estamos reencarnando. Desse planeta. E o nosso corpo, então, é constituído de acordo com o fluido do planeta que a gente está. Quanto mais o planeta é materializado, mais bruto e grosso é o nosso corpo. Vamos pensar lá na Terra primitiva, em que no homem lá primitivinho mesmo, o corpo era muito mais abrutalhado, muito, mais cheio de pelo, era um corpo mais bruto, muito mais denso. Conforme a Terra foi evoluindo, o corpo do ser humano vai se modificando, né? E a gente passando agora para o mundo de regeneração, o nosso corpo vai se modificar, porque a Terra vai evoluindo e ela não precisa mais de uma matéria tão bruta quanto ela precisava antes. Então, a evolução do fluido cósmico do planeta também vai seguindo a evolução desse planeta, né? Então, resulta disso esse fato capital. A constituição íntima do perispírito não é idêntica em todos os espíritos encarnados ou desencarnados que povoam a Terra, ou o espaço que circunda. E aí a gente tem que lembrar daquele livro, né, que foi psicografado pelo Chico Xavier também, que se chama A Caminho da Luz, e onde ele coloca que muitos seres que estão encarnados na Terra não são oriundos da Terra, são oriundos de outros planetas. Então, se são oriundos de outros planetas, o perispírito vai ser diferente, né? O perispírito ele não é totalmente ligado ao planeta em que a gente está reencarnando, né? Ele é algo que está acompanhando a gente aí nas expedições que a gente vai fazendo pelo universo. O corpo físico é que é oriundo daquele planeta que a gente está reencarnando. Então, nem todo perispírito tem as mesmas características, certo? Aí ele fala assim: o mesmo já não se dá com o corpo carnal, que se forma dos mesmos elementos, qualquer que seja a superioridade ou inferioridade do espírito. Por isso, em todos, o corpo produz os mesmos efeitos e necessidades. E as necessidades são semelhantes, ao passo que diferem em tudo que respeita ao perispírito. Também resulta que o envoltório perispíritico em um espírito se modifica com o progresso moral que este realiza em cada encarnação. Embora ele encarne no mesmo meio que os espíritos superiores, encarnando excepcionalmente em missão no mundo inferior, tem perispírito menos grosseiro do que os naturais desse mundo.
É por isso que a gente olha para pessoas um pouco mais evoluídas que a gente fala, nossa, que pessoa leve, né? Porque realmente o perispírito dela é mais leve. Então ela se torna mais leve. Ela quase flutua para andar. Ela trabalha na Terra como uma flor de lótus, que flutua por cima de onde ela nasce. Percebe? Essa é a diferença. Então, assim, nem todos os perispíritos da Terra, de pessoas encarnadas na Terra, são iguais, mas os corpos físicos sim. Então, as necessidades físicas, elas são iguais para todos, né? As necessidades fisiológicas, as necessidades de alimentação, as necessidades sexuais, todas as necessidades são iguais para todos, certo? Mas o perispírito, ele é diferente, porque ele vai ser mais leve ou mais denso, de acordo com a evolução espiritual. E as necessidades corpóreas também vão ser mais ativas num espírito menos evoluído e menos ativas num espírito mais evoluído. Apesar de o corpo físico determinar essas necessidades, elas vão ser, porque o perispírito ele vai se sobrepor, né? Porque ele é a nossa, ele está lá no envoltório um pouco mais etéreo do que o corpo físico. Então, quanto mais evoluído, mais etéreo ele vai ficando, mais leve, menos necessidades físicas ele vai ter. Aí a resposta, né? O perispírito é idêntico em todos os encarnados? Aí a gente já viu que não, né? O perispírito reflete o grau de evolução moral e intelectual de cada indivíduo. Está lá na Gênesis, no capítulo 14. Ainda que os elementos básicos de sua constituição sejam retirados do mundo onde o espírito vive, encarnado ou desencarnado, resulta disso esse fato capital: a constituição íntima do perispírito não é idêntica em todos os espíritos encarnados ou desencarnados que povoam a Terra, ou o espaço que a circunda. Qual é a forma do perispírito, né? Então, terminando lá, o perispírito acompanha, pois, a evolução do espírito, cuja natureza se eteriza à medida que ele se depura e se eleva na hierarquia espiritual. O perispírito é parte integrante do espírito, assim como o corpo físico é inerente ao homem encarnado. Mas o perispírito, considerado isoladamente, não é o espírito, da mesma forma que sozinho o corpo não constitui o homem, já que o perispírito não pensa. O perispírito e o corpo físico são, na verdade, agentes e instrumentos da vontade ou da ação do espírito, o ser intelectual e moral. Então, assim, o perispírito sozinho, ele também não tem a capacidade de pensar, de articular. Ele é um envoltório, ele é um outro corpo que a gente tem mais etéreo, mas que ainda não tem raciocínio. Todas as nossas, o nosso raciocínio, tudo que a gente guarda, todas as nossas memórias, elas estão lá no espírito. Esse segundo envoltório da alma, ou perispírito, existe, pois, durante a vida corpórea, é o intermediário de todas as sensações que o espírito percebe, e pelo qual transmite sua vontade ao exterior e atua sobre os órgãos do corpo. Para nos servirmos de uma comparação material, diremos que é o fio elétrico condutor que serve para a recepção e a transmissão do pensamento, né? É através dele que a gente vai fazendo as ligações. Então, a gente tem o corpo espiritual, o corpo mental. O corpo mental liga o perispírito ao espírito, segundo André Luiz. Então, o corpo mental vai guardando as memórias, mas o princípio inteligente é o espírito. O perispírito capta isso e passa para a gente, através dos chakras aqui de cima, o chakra frontal e o chakra coronário, esses pensamentos que vêm lá de trás, esses pensamentos, essas memórias, passa aí. Então, como os chakras, eles passam aqui no meio do nosso cérebro se encontrando na glândula pineal, passa o pensamento para o nosso cérebro e aí sim vai para o nosso corpo físico, transportando esse pensamento para cá. O perispírito adquire a forma da organização biológica do ser. No espírito, a forma do perispírito é a forma humana, e quando nos aparece, geralmente, é com a que resistia o espírito na condição de encarnado. Então, assim, o perispírito, enquanto nós estamos ainda nessa evolução que a gente está, nesse período de evolução que a gente está,
ele vai assumindo essa forma humana, certo? Porque é aqui que a gente precisa reencarnar ainda, então ele assume essa forma humana. Mas ele é plástico e moldável, ele pode assumir a forma que ele quiser, na verdade, né? Quanto mais elevado o espírito, mais ele tem essa plasticidade para poder transmitir a forma que ele quer para o perispírito. E geralmente as pessoas que desencarnam, elas, quando vêm visitar alguém na Terra, elas tomam a forma da que ela teve na última reencarnação dela, certo? Então é mais ou menos assim que acontece. Então, lá no Livro dos Médiuns, na parte 2, capítulo 1, item 56, ele fala assim: com pequenas diferenças quanto às particularidades, a forma humana se nos depara entre os habitantes de todos os globos, à exceção das modificações orgânicas exigidas pelo meio no qual o ser é chamado a viver. Essa é também a forma de todos os espíritos não encarnados, que só tem o perispírito. Então, a forma é humana, né? Porque é aqui que a gente ainda está trabalhando, é aqui que a gente já está reencarnando, é aqui que a gente precisa ainda estar nesse momento da nossa evolução. Quais as propriedades do perispírito? Então, a gente tem plasticidade ou maleabilidade. Então, ele é plástico, como eu falei. Né? Tem espíritos mais evoluídos que conseguem mostrar para a gente encarnações anteriores, né? Às vezes, na mesa mediúnica, isso acontece. Por exemplo, o condutor da mesa recebe um espírito muito rebelde, que teve uma vida muito atribulada e por isso não aceita ali a condição que ele está. Muitas vezes a gente consegue transportar esse espírito rebelde para uma encarnação anterior, em que ele tinha uma outra aparência, para uma encarnação anterior, onde ele tinha uma outra aparência, ele consegue ir se vendo nas encarnações anteriores. E muitas vezes, né, algum espírito gostou tanto de uma encarnação anterior que ele prefere se moldar daquele modo da encarnação anterior a que ele teve nessa última. Então, essa plasticidade, isso vai acontecer, né? E quando o espírito é rebelde demais e se recusa a reencarnar, muitas vezes ele vai perdendo a forma humana, o perispírito vai perdendo a forma humana. Não porque ele está regredindo, é porque ele está estagnado. Lembra que não existe involução, existe estagnação. E essa estagnação pode levar a essa perda da forma humana, mas por uma escolha dele, porque ele se vê daquele jeito, ele se vê feio, ele se vê detonado, ele se vê deformado. Então ele vai transmitir isso para a plasticidade do perispírito. Densidade, penetrabilidade, sensibilidade, irradiação ou expansibilidade. Essas são, então, as características aí do perispírito. Fluido vital. Como é obtida a vitalidade presente nos seres vivos? Então, a vitalidade presente no corpo físico e no perispírito dos seres vivos é fornecida e alimentada por um elemento abundante da natureza, o fluido ou princípio vital. Há na matéria orgânica um princípio especial, inapreensível e que ainda não pode ser definido, o princípio vital, ativo no ser vivo. Esse princípio se acha extinto no ser morto. Então, assim, isso eu falei, isso é como a gente falou lá no início, né? Quando a gente reencarna, a gente está na barriga da nossa mãe, a gente vai, a Terra vai transmitindo para o nosso corpinho, sendo formado na barriga da mãe, o fluido cósmico da Terra, para formar aquele corpo físico próprio da Terra. Então, a gente vai crescer, a gente vai, né, ficar adulto com esse fluido que vai sempre sendo modificado, ele é abundante, então a gente vai recebendo ele sempre. Quando a gente desencarna, a gente deixa na Terra o que é da Terra, ou seja, aquilo que a Terra deu para a gente, o fluido cósmico que gerou o duplo etérico e o corpo físico, e volta para o mundo espiritual com aquilo que a gente veio, o perispírito, o corpo mental e o nosso espírito, que é intrínseco a nós mesmos, certo? Então, é isso que a gente tem aí, o fluido cósmico, ele dá para a gente essa vitalidade do corpo físico. Quando esse fluido cósmico se extingue, a gente vai, então, desencarnar. É isso que acontece.
Então, a densidade é a propriedade que revela não só o peso específico do espírito, como a sua luminosidade espiritual. Os espíritos mais adiantados se elevam facilmente na atmosfera pelo processo da volitação e se apresentam envolvidos em uma aura de luminosidade natural, decorrente do hábito de pensar e agir de forma superior. O oposto ocorre com espíritos pouco evoluídos. A penetrabilidade é a propriedade que permite aos espíritos atravessar barreiras materiais. A sensibilidade confere aos espíritos sensações e emoções que são muito mais profundas entre os desencarnados, porque nesses são percebidas por todo o corpo perispiritual. Essa propriedade é facilmente percebida durante as manifestações mediúnicas pela psicofonia e pela psicografia. Em síntese, o fluido perispíritico constitui, pois, o traço de união entre o espírito e a matéria. Durante sua união com o corpo, serve de veículo ao pensamento do espírito, para transmitir o movimento às diversas partes do organismo, as quais atuam sob a impulsão da sua vontade, para fazer que repercutam no espírito as sensações produzidas pelos agentes exteriores. Por ter fios condutores e nervos, como no telégrafo, o fluido etérico tem por condutor o fio metálico. Nas comunicações mediúnicas, percebe-se perfeitamente essa ação intermediária exercida pelo espírito, pelo perispírito entre o espírito e o corpo, que atua como órgão de transmissão de todas as sensações. Em relação às que vêm do exterior, pode-se dizer que o corpo recebe a impressão, o perispírito a transmite, e o espírito é o ser sensível e inteligente e a recebe. Quando o ato é de iniciativa do espírito, pode-se dizer que o espírito quer, o perispírito transmite e o corpo executa. A propriedade da irradiação ou da expansibilidade do perispírito fornece a comunicação entre os desencarnados e encarnados, uma vez que o perispírito não se acha encerrado nos limites do corpo, como numa caixa. Pela sua natureza fluídica, ele é expansível, irradia para o exterior e forma em torno do corpo uma espécie de atmosfera, que o pensamento e a força de vontade podem dilatar mais ou menos. Daí se segue que pessoas que não estejam corporalmente em contato podem achar-se em contato com seus perispíritos e permutar a revelia delas certas impressões, e algumas vezes pensamentos por meio de intuição. Quanto mais a gente evolui, mais a gente expande, né, essa nossa capacidade etérea do perispírito, mais a gente expande isso para além do nosso corpo. Então a gente forma uma aura de luz em torno da gente. E a gente vai aprimorando as nossas capacidades mediúnicas de comunicação em todos os sentidos, né? Com pessoas encarnadas, com pessoas desencarnadas, captando energias. Mas esse captar energia não é chupar energia. A gente precisa saber a diferença disso, né? Tem pessoas que falam assim, eu sou esponja dos outros, eu chego perto das pessoas, eu puxo tudo delas. A gente não tem que puxar nada de ninguém, porque nós já temos o nosso compromisso com a nossa evolução. E isso já é bastante complexo para a gente. A gente pode fazer oração pela pessoa, a gente pode perceber que ela não está bem, até querer dar um conselho, se ela quiser aceitar, a gente pode dar, né? Mas a gente não tem que puxar nada de ninguém. Agora, a gente pode sentir o que aquele ambiente tem e entrar em oração. Sempre a oração é a nossa ferramenta mais possante, sempre, sempre, para poder proteger a gente, para poder iluminar o outro. E quanto mais a gente entra em oração, quanto mais a gente se ilumina, mais a gente ilumina tudo que está ao nosso redor, mais a gente expande o nosso perispírito para que ele possa, então, transmitir essa luz para todas as pessoas que estão ao redor. Quanto mais a gente evolui, mais o nosso perispírito se torna leve, né? Como eu disse, a gente vai reencarnar de acordo com o nosso peso perispiritual. De acordo com o peso perispiritual do nosso espírito, a gente reencarna num ou no outro planeta. E muitas vezes a gente é até mais leve que aquele planeta, mas a gente reencarna ali por missão. E isso aconteceu, a gente tem claramente alguns exemplos, né? Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, né? O Chico Xavier, o Allan Kardec, Jesus, a gente não precisa nem falar, né? Que é o concurso. Então, assim, são pessoas que vieram à Terra para transmitir mensagens e depois elas voltaram,
para o lugar de onde elas vieram, porque efetivamente elas eram muito mais leves, elas tinham uma leveza no falar, uma leveza no andar, uma leveza para poder passear pela terra com facilidade, alegria e glória. Por isso que as coisas precisam sempre trabalhar nesse sentido. Um ponto de fundamental importância diz respeito à vitalidade presente no corpo físico e no perispírito dos seres vivos, que é fortalecida e alimentada por um elemento abundante na natureza, fluido ou princípio vital. Há na matéria orgânica um princípio especial, inapreensível e que ainda não pode ser definido, o princípio vital, ativo no ser vivo. Esse princípio se acha extinto no ser morto. A atividade do princípio vital mantém o funcionamento dos órgãos, tecidos, células e demais estruturas orgânicas, do mesmo modo que o calor, pelo movimento da rotação de uma roda. Cessada aquela ação por motivo da morte, o princípio vital se extingue, como o calor, quando a roda deixa de girar. Então, pessoal, é isso aí, né? Eu quero propor uma atividade para hoje, daqui para essa semana toda, para a gente fazer durante o nosso processo aí. Eu gostaria que vocês fizessem a oração do Pai Nosso como um mantra, né? Que a gente pudesse fazer essa oração como um mantra. A gente levanta de manhã, já agradece pela nossa vida e começa a rezar o Pai Nosso. Mas não é rezar aleatório, não. É rezar pensando em cada palavra dele. Terminou? Começa de novo. Terminou? Começa de novo. Eu quero que vocês me falem na semana que vem como que vai ficar a vibração de vocês durante essa semana. Se a gente se mantiver em constante oração. Então, a atividade, eu vou passar um dever de casa essa semana, que é esse, né? Então, tá feliz? Faz a oração do Pai Nosso. Viu que a vibração está caindo? Faz a oração do Pai Nosso. Tá bem, não está nem feliz, nem com a vibração caindo? Faz a oração do Pai Nosso. E repete como um mantra, mas sempre com consciência de cada palavra que você está falando. Bom, gente, hoje eu falei pra caramba, né? Li pra caramba, porque eu achei importante a gente ler, né, essas passagens aí do livro da Gênesis, do livro dos Espíritos, né, retomar algumas coisas de André Luiz, porque é muito importante a gente entender essa diferença de matéria, perispírito, fluido cósmico, né? Espírito, para a gente poder ter ciência de quem somos, né? Isso é muito importante para a gente. Então, eu espero que eu tenha trazido uma mensagem interessante para vocês, que vocês possam refletir sobre tudo isso, aprofundar os estudos de vocês. É importante que vocês aprofundem, né? Eu não sei tudo, óbvio que não, eu estou estudando muito, eu sempre estudo muito, e vocês também, né? Tudo que vocês quiserem trazer de contribuição, às vezes não dá muito tempo de eu ler aqui o que vocês escrevem, mas vamos ver se a gente consegue fazer mais para frente alguma coisa que tenha mais participação. É que é muito difícil para mim ler no celular e respondendo para vocês, porque aqui no computador, como eu disse, eu não consigo ver o chat. Mas espero que eu tenha passado aí uma mensagem interessante, que se ficou alguma dúvida, as pessoas que estão nos grupos lá podem me perguntar, a gente pode ir discutindo, né? Na semana passada tiveram excelentes contribuições no grupo do 3 de outubro, no grupo do pessoal de Três Pontas, lá do Paulo de Tarso, né? Foram contribuições muito interessantes. Podem enviar dúvidas, sugestões, acrescentar coisas, sempre muito interessante isso. Tá bom, pessoal? Então, gratidão a todos, né, por estarem juntos aqui com a gente nesse estudo. E até semana que vem. Que a gente possa, então, ter uma excelente semana, um excelente fim de semana e semana que vem firmes aí de novo nesse estudo. Tá bom? Beijo no coração de todos. Gratidão.